a gente aqui reunidos nesse grupo de estudos. Então, a primeira palavra que eu tenho para vocês é agradecer a presença de cada um de vocês e a oportunidade de estar aqui fazendo um trabalho que a gente se propõe como mensageiros da palavra, não só de Jesus, não só do Pai Celestial, mas também da espiritualidade que nos orienta para uma forma de melhor viver as nossas vidas, a nossa vida e as nossas tendências mais produtivas ao longo do livro Os Mensageiros, que se chama o capítulo No Centro de Mensageiros. Iniciando, então, no Gilberto, após ouvir longas ponderações de Narcisa... Toda hora está tendo uma travadinha. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui, rapidinho. Tá certo. Peraí. Travadinha ainda, gente, na hora que eu estou falando? Não, nesse momento aí... Nesse momento, não. Não. Qualquer coisa eu levanto e tiro uma televisão que está ali na frente das antenas de Wi-Fi. Tá ok, obrigada. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas. Tal a enorme extensão deles, pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto, atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creio esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos, nesta parte, tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Então, nesses 3 parágrafos, no capítulo anterior, ele tinha sido orientado a procurar Aniceto lá no Centro dos Mensageiros para essa tarefa, e o Tobias se prontificou a acompanhar. E uma das coisas que chama atenção assim é a grandiosidade dos prédios, aonde André Luiz comparou com tipo universidade. Para quem já entrou numa universidade federal, numa PUC ou outra, uma UNB, etc., Universidade de Brasília, ou outra universidade, a gente encontra muitos prédios gigantescos, cheios de salas de aula, cheios de auditórios, cheia de laboratórios. Então, assim, é uma coisa grandiosa. A gente está acostumado, assim, com construções uma do lado da outra, casas, coisas mais comuns. Quando a gente entra numa instituição de ensino, a gente fica deslumbrado, muitas vezes, com o tamanho. Eu entrei no Centro Espírita em Brasília, eu fiquei no Centro Espírita, eu acho que é André Luiz mesmo. Eu achei a coisa gigantesca, era 10 vezes a CBEM em termos de construções físicas.
E a gente nota essas construções físicas, e tudo isso é trabalho da espiritualidade para melhor desenvolver o trabalho. O desenvolvimento das obras do nosso lar remonta a Portugal, a cultura portuguesa, a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, o nosso lar em cima, mais ou menos dessa região toda aqui do Rio de Janeiro e redondezas, é uma cidade também gigantesca em termos assim de ambientação. Então, assim, a gente vê que o plano espiritual ele se prepara para nos receber quando a gente é merecedor de uma dádiva tão grande como ir ao nosso lar, de tudo que a gente necessita para o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Se alguém quiser fazer um comentário diferente ou parecido com esse, está aberta a palavra. Oi, Gilberto. Nos Ok. capítulos passados de Nosso Lar, a gente vai lembrar que quando André vai andar pela primeira vez, né, no aérobus, era 40 minutos, né, de tráfego, né, do aérobus cortando lá uma região para outra, dentro de Nosso Lar, né, bairros, localidades. Então, assim, é um ambiente muito grande, né? Não é uma cidadezinha pequenininha, com uma carinha assim de um recantozinho, não. É uma Interiorana, não. interiorana, não. É uma cidade assim de várias dimensões, né? A beleza dela está na sua singeleza, mas quando a gente fala singelo, a gente não está falando de coisas assim, não está falando de suntuosidades, né? Mas como ele mesmo usou aqui uma palavra que eu achei muito, muito bonita, que ele usou assim, majestoso, né? É majestoso, mas é simples, né? E a gente vai lembrar que a simplicidade, ela é majestosa. E é uma cidade de dimensões, assim, enormes, né? Só para a gente se situar, né? Porque quando fala assim, uai, campus, né? O ministério lembra um campus, é um ministério, lembra um campus, são 12, né? Obrigada, gente. Isso. E a gente vai entender esse campus que a Renata falou na hora que ele falar o número de pessoas que estarão circulando ali dentro, que está um pouquinho mais à frente aqui. Continuando. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei, curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se vêem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, ilustrações e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro não só aos emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, voltando aqui no início da nossa leitura,
É até interessante, porque quando a gente lê o título do livro, Os Mensageiros, a gente pensa em alguém levando alguma coisa para algum lugar. Uma coisa simples assim, né? Uma carta, um pacote, um SEDEX, né? Ou um telegrama, ou um e-mail, ou alguma coisa assim. E aqui ele faz exatamente essa pergunta. Não suponha se encontra aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. Não é? Quer dizer, já faz essa pergunta. Uma outra coisa interessante que, num primeiro momento, a gente pensa assim, médiuns só trabalham aqui na Terra, encarnados. E acontece que a gente vai ver um pouquinho mais para frente que em muitos trabalhos no plano espiritual se necessita de alguém de uma determinada densidade corporal, mesmo que esse corpo seja um corpo espiritual, para poder transmitir uma mensagem, para ser, quer dizer, vamos resumir, para servir de médio entre uma entidade mais elevada para entidades, vamos dizer assim, que não poderiam perceber essa entidade num plano um pouco mais grosseiro, onde se encontram. Então, esses mensageiros estão em todos os níveis. A gente também viu aqui falar de doutrinadores. Aí a gente pensa assim, qual é o trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo? Quem faz um comentário, quem está lendo, quem participa ou quem está lendo, está recebendo intuições, assessoramentos. O Centro de Mensageiros prepara-nos todos para sermos os transmissores dessas mensagens. Então, nós também estamos vinculados ao Centro de Mensageiros de alguma forma. Olha como a coisa é vasta, olha como a gente já está treinando. Por isso que a gente muitas vezes solicita assim, ó, gente, vocês podem abrir a voz aí, levantar a mãozinha, falar, fazer seus comentários, para já ir treinando como mensageiro da palavra, da sua mente, porque quem quiser fazer mais algum comentário, pode ir. Está em silêncio, viu, dona Renata? Ah, obrigada. Ah, Você pediu para te avisar se travar, se deu uma travada, tá? E ok. outra coisa, quando ele fala aqui que o centro, né, esse centro de mensageiros, né, prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem, né, nas regiões de umbral, Uhum, da crosta, que a crosta é aqui, né? isso. A crosta é Uhum, e nas trevas, que são degraus no umbral abaixo, né? Regiões de maior positivo. sofrimento são as trevas. Então, todos nós, todos nós passamos por esse centro de treinamento. Todos nós passamos por lá, né? Para no que antecede a nossa reencarnação, todos nós passamos por lá. E vale lembrar que é um centro, como diz aqui mais abaixo, ó, preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então, quer dizer, não é só nosso lar não instrui, não capacita trabalhadores, servidores, cartas vivas de consolo e amor, só dentro do espiritismo, né? Aqui abrange todas as religiões, né? Oi? Você deu uma travadinha, só isso. Não, mas Ah, pode ser a minha internet, pode ser a sua. então, repetindo, o centro ele prepara os mensageiros para todas as religiões, né? Católicos, espíritas, testemunhos de Jeová,
todas as religiões são preparadas nesses centros, todas as pessoas que serão cartas vivas de consolo para o seu semelhante, aonde estiver, passaram por lá. Passaram por lá. E como aqui o livro vai trazer para a gente uma fixação maior sobre o nosso trabalho dentro de uma casa espírita, mas a gente tem que lembrar que a gente não trabalha e nós não somos médiuns, não somos meios, não é só dentro da casa espírita, né, gente? Ou dentro da igreja católica, ou dentro da igreja evangélica, ou seja lá onde for, no centro de Umbanda, é em todos os setores da vida. Então, essa amplidão de espaço que é ocupada com serviço ativo tem funções ativas na vida da gente. Não é só para a gente. A gente não chega aqui para se preparar para voltar para lá para ser convidado, não. A gente é preparado lá para chegar aqui e desembolar o serviço da vida da gente, no meio que nós estamos, né? Florir aonde Deus nos plantar, né? Obrigada, Gil. O Gil sumiu também. Cada dia um que some. Ele deve estar trocando o ponto dele lá, porque de vez em quando dá esse problema, ele troca, ele vai para um outro lugar, um outro ambiente. Vamos ver. É isso, Não, Gil? eu estava no quarto, eu estou aqui na sala. Mas aí eu coloquei uma televisão ali para poder uns meninos assistir a televisão aqui na sala. Só que a televisão ficou da frente das antenas. É por isso que eu estou virando a televisão para ver se o sinal chega mais. Ah, tá. Vamos continuar então a nossa. Está travado, Gil. Está travado. Que me diz, que me diz, que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: Você não ponderou, todavia, meu caro André, que esta preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Algum da tarefa, fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Vamos parar aqui nesse altruísmo e vamos. Está travado, Gil. Completamente parado? Não, agora você voltou. Mas tem travado muito, muito. Tá toda hora. Passa um segundinho e trava. Mas tudo bem. Vai ter que ser assim, né? Uhum, tá ok. A gente aqui, a gente repara na vida da gente das coisas que a gente começou e devia ter. Das coisas que a gente
isso, e a gente, para umas, a gente nota que a gente começou e não continuou, porque a gente partiu para algo a ser feito mais evoluído do que aquilo que a gente estava fazendo. E em algumas situações a gente desistiu de algo que a gente mas como a vida é feita sempre de escolhas e nós resolvemos escolher, o que a gente nota especificamente é que no trabalho espiritual, muitas vezes, a gente desiste, ou muitos desistem, nas primeiras dificuldades. Ah, porque eu encontrei uma pessoa que eu não gosto. Ah, porque esse trabalho não é bom para mim. Ah, porque eu não me adaptei ao trabalho. E de desculpa em desculpa, a gente de trabalho lá no plano espiritual para realizar uma tarefa, e ao chegar aqui, a gente completamente essa tarefa e ficamos pelo meio do caminho. É importante que nós nos atentemos para isso, para que a gente se lembre que retome. Então, assim, é só um chamamento para que nós continuemos o trabalho. Vamos lá, Rosa. É engraçado, eu nunca li as obras de André Luiz assim. Eu li O Nosso Lar e li outras coisas. E agora estou tendo uma surpresa muito grande com essa parte aqui que fala que prepara um grande número de mensageiros, doutrinadores, né? Então, assim, é interessantíssimo, né, a gente aprender, ganhar consciência de que nós estamos nesses muitos aí que descem, né, para poder falar, e quantas vezes a gente não imagina a importância, né, de ter passado por esse ministério aí, de ter aprendido, e quantas oportunidades nós perdemos, né? Porque quando a gente ganha essa consciência de que muitos passam e que nós passamos, como a Renata falou, a gente tem uma força a mais para a gente poder executar aquilo que a gente precisa. E que a gente muitas vezes fala assim, eu não sei, eu não estou preparado, e a gente deve estar muito mais preparado do que a gente imagina, né? Que a gente passou, se a gente chega naquele lugar, é porque a gente está preparado, né? Ou a gente pode até se aperfeiçoar, melhorar, aprender mais. Mas eu não tinha essa noção, não tinha essa consciência. Muito interessante isso, e principalmente, igual você falou, de sermos mensageiros do Evangelho, né? Por onde nós passarmos. É isso, Ju. Obrigada. E outra coisa, né, Rosa? A gente vai lembrar, a gente escuta muito na casa espírita, eu escutei isso muito, muito ao longo dos anos, essa frase assim, quando o trabalhador está pronto, o, o serviço aparece. E eu falava, gente, mas será? Será que é assim mesmo? Questionei muitas vezes essa frase, sabe? E hoje, a gente estudando, ela parece, para mim, fazer mais sentido, porque quando você se prepara, quando você está apto realmente a realizar determinada função, ela surge na sua vida, o momento para ela surge na sua vida. E a gente consegue fazer essa observação quando a gente para pensar assim: olha, nem todo mundo tem aquele chamado para realizar determinadas tarefas. Por exemplo, nem todo mundo sente atração para trabalhar com a evangelização. Outros já se identificam assim, de cara. Alguns não se identificam com a tarefa da
da palestra pública, né? Outros já se identificam muito imediatamente. Então, assim, a gente vai vendo que os trabalhos nos quais nós estamos inseridos, eles conversam com os nossos sentimentos, porque hoje, agora eu entendo. É porque a gente fez uma capacitação, né? A gente se encontrou em determinadas áreas de estudo, que é muito bonito a gente pensar isso, porque as áreas de estudo elas são atrativas para alguns dentro daquela área e para outros dentro de outros. Então, quando a gente vai se perguntar assim, gente, por que eu gosto tanto dessa tarefa e não sinto atração por outra, pela outra tal? E muitas vezes a gente se cobra, né? Mas está tudo certo. Quando a gente vai estudar, a gente vê que está tudo certo. A gente tem atração, porque as nossas aptidões, o que a gente considera realizar com facilidade, foi desenvolvido muito antes, foi tratado muito antes, foi esclarecido, né? E olha só para você ver que é uma coisa assim que dá um choque na gente, porque olha só, ele vai dizer, Tobias vai dizer aqui, alguns, né, conseguem execução parcial da tarefa, que ele já está falando de nós quando reencarnamos. Quando nós reencarnamos, a gente chega com os nossos compromissos, com as necessidades de recolher o que foi semeado e com a oportunidade de semear mais, né? Então, Parábola do semeador. a vida é célere, não é? Porque a gente não reencarna só para pagar. A gente reencarna também para fazer novas semeaduras, né? A gente não tem um futuro pela frente, encarnações a perder de vista. Como que a gente vai chegar nesses locais futuros se a gente não tiver feito outras semeaduras, né? Então, aqui vai falar, alguns de nós, né, encarnados, conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. O que ele está dizendo aqui para gente? Preparados estão todos, interessados não. Então, nós chegamos aqui preparados, né, para as situações que vamos vivenciar. Só que como nós temos, e é Deus que nos outorgou, né, o livre-arbítrio, a gente pode escolher descer no meio do caminho. Então, enquanto nós estávamos lá, fizemos altos compromissos, né? Falamos para esses benfeitores, não, eu me comprometo, eu vou levar até o fim, aquilo dessa vez eu não vou deixar passar. E aí a gente chega aqui, a gente sabe, porque nós sabemos quais são os nossos compromissos, a gente sabe, a gente sabe. A gente já chega na cara do gol, a gente já chega na família, que é o primeiro compromisso. Então, e aí quando a gente decide abrir mão disso, a gente está inserindo no que ele está falando, que a gente consegue, alguns conseguem uma execução parcial, né? Poucos são felizes, entregam tudo que vieram realizar, outros parcialmente, e outros fracassam no todo. Isso é o que é o mais triste, né? Obrigada, Gil. E eu vou aproveitar para pegar um gancho numa frase que você disse, porque eu não era espírita e eu ouvi essa frase pela primeira vez nos meus 22 para 23 anos, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece.
Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Nesta época, uma pessoa estava me levando para o mundo esotérico. É o mundo de estudo de leis naturais que os homens normalmente ignoram. Agora, vamos colocar esta frase para tudo. Quando você se prepara, igual antigamente, a pessoa se preparava com um curso de datilografia, ela estava se preparando para ser a gerente da empresa? Não, ela estava se preparando para ser uma secretária. Na hora que ela terminava o curso dela, coisa e tal, e já estava bem destra, aparecia um emprego para ela e ela abraçava, ia e galgava o primeiro patamar. Ela vai com aquele dinheiro ali, ela começa a estudar. Ela já está se preparando quando o discípulo está preparado. Então, ela está se preparando para o próximo degrau. Na vida, se você não se prepara para o próximo degrau, a oportunidade não vai aparecer. Então, religiosa, como aqui nós estamos aprendendo do Espiritismo, como em qualquer coisa que a gente faça, se você quer ir à frente, você precisa se predispor a ir através da preparação. Você se preparou, a oportunidade vai aparecer. Já está naquela oportunidade, você já está dominando. Aí você estuda um pouco mais, vem algo um pouco acima. Já se fez, começou lá limpando, né? Os companheiros, limpando o chão, aí ele já estava apto para a próxima função, já está ele aqui indo para a próxima função. E nós, como estudiosos, além da gente estudar, a gente tem que mostrar nas nossas atitudes, que essa é a parte mais difícil, claro, para todos nós, que a gente as lições que nos estão sendo passadas através das lições que o Espiritismo nos permite. Então, ainda temos algum sonho que a gente próximo sonho, porque ele não cai do céu simplesmente na sua mão de mão beijada. Você parado para isso. Para mim está travando muito. Continuando. Quando Gil, só um minutinho. Só um minutinho. Ah, tá. Eu estou realmente... Tá para todo mundo, viu, Carlos? Não é só para você, não. Eu tenho ouvido tanto a Renata como a Rosa travando também. Aí eu não sei se... Não, eu não vejo a Renata travando. Não, delas não está travando, não. É o do Gil mesmo. Pelo menos eu não vi a Renata travando, não. Próximo do meu modem, da transmissão, e eu não sei o que está acontecendo. Eu estou no canal certo do modem, e eu não sei o porquê, mas aqui, da próxima vez, eu que esqueci, eu tenho notebook. Você está no celular? Eu vou ver o meeting do notebook, Você está no... e vou colocar lá, e vou... Pode ser. Isso. Pode ser isso. Vamos lá. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. A mediunidade, doutrinadores e trabalhadores.
Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo o trabalho construtivo, com as batalhas que lhe dizem respeito, são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora porcentagem permanecem à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Vamos comentar essa parte aqui. A gente já até comentou, mas é que a gente nota, se a gente for olhar na nossa própria casa, quantos trabalhadores, e às vezes nós mesmos, vamos nos afastando da casa, dos trabalhos, de algumas coisas, devido, às vezes, a nossos próprios interesses, porque nós estamos olhando para algo, vamos dizer assim, passageiro, como muitas das coisas da nossa vida são tão passageiros, são tão irrelevantes, e a gente releva o trabalho. Então, a força da materialidade age muito fortemente sobre a gente, atrapalhando muito da missão que a gente veio, ou do trabalho que a gente veio a executar. Quem quiser fazer algum comentário mais, fica à vontade. Eu gostaria, porque essa parte aqui, ela me trouxe tantas coisas à mente, né? Quando ele fala que são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e os reveses da linha de frente. Todo mundo, todos nós, quando olhamos alguém realizando algum trabalho, a gente se sente inspirado, né? A gente acha, poxa, gente, que coisa legal deve ser aquilo. Eu compreendo quando as pessoas chegam, né, à casa espírita a primeira vez e querem fazer e acontecer um monte de coisas, porque é muito bom fazer parte daquele corpo, né? É muito bom trabalhar. Só que as pessoas, a princípio, elas não compreendem que quando você está realizando, está à frente de uma tarefa ou participa de uma, né? Se você participa de uma, a gente vai lembrar que o nosso benfeitor Aniceto, na semana passada, ele falou com a gente que para trabalhar nesse centro de mensageiros não existe eu, existe nós. Não existe o seu erro, existe o nosso erro. Então, quando nós estamos numa tarefa de trabalho na casa espírita, e a gente faz parte daquele grupo, nós, né, fazemos parte da linha de frente. Então, muitas pessoas acham que é só louros, né? Que você não tem dificuldade, que você não tem contratempo, que você não tem que abrir mão de nada. Como é um serviço voluntário, o dia que der eu vou. Parte da premissa, se é serviço voluntário, você assumiu um compromisso, né? Então, muita gente quer participar, quer fazer parte, né? Quer poder ser visto realizando alguma coisa naquela frente de trabalho, e é muito bom, gente, servir Jesus é muito bom, servir aos outros é muito bom, dá uma satisfação, uma alegria muito grande ao nosso coração. Mas, aqui ele está falando, ó, muitos escassos, muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e os revés da linha de frente. Por quê? Porque você tem que ir para o trabalho se o seu mundo estiver caindo. Se você está triste, você tem que ir.
E a sua tristeza não pode transparecer, porque vai ter gente lá que vai buscar a força que ela acha que aquele grupo tem, e tem realmente, porque é sustentado por Jesus, é sustentado pelos benfeitores espirituais. A gente está quebrado por dentro, mas a gente está ali, ó, na disposição de servir a alguém, de socorrer a alguém. E muita gente pensa assim: eu tive um contratempo no meu trabalho, não vou. Eu tive um contratempo no meu namoro, no meu casamento, eu não vou. Eu tive isso, eu não vou. Gente, não importa. Tem que ir. A linha de frente, a linha, o ambiente, o local que a gente quer estar, para estar com o Cristo, para estar junto desses benfeitores, essa linha pede que a gente esteja lá, mesmo se a gente estiver quebrado. É isso que a maioria das pessoas não entendem. Quando fala assim, é um serviço voluntário, eu vou quando der. Não, é um serviço voluntário que você assumiu com Cristo, não tem nada a ver com as pessoas que estão ali. Na verdade, se você não for, alguém será destacado para realizar a tarefa que era sua, porque ela não vai ficar descoberta e as pessoas que vão buscar o auxílio não vão deixar de recebê-lo porque você não entendeu que o compromisso é seu. Porque isso aqui, ele está falando para a gente que a gente tem que entender do que a gente faz parte e estar ali apesar de eu estar sofrendo, apesar de estar doendo em mim, apesar dos pesares, eu estarei ali. E aí isso me lembrou uma situação que eu passei recentemente na SEBEM, vou contar brevemente, porque não se trata de mim, se trata do que isso aqui ensina para a gente. Eu ia para a tarefa de domingo e aí acordei sentindo uma dor no olho terrível, 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 terrível. Eu falei, gente, o que aconteceu comigo durante essa noite, né? Meu olho, eu acordei com o olho doendo, pulsando, doendo. Não era conjuntivite, não era nada disso. E me arrumei com aquele olho escangalhado e fui para lá. Fui porque eu tinha um compromisso, eu fui. Aí, no que eu cheguei lá, passou um pouco, tinha um atendimento fraterno para fazer. E a senhora que foi, né, a pessoa que foi para o atendimento fraterno, estava muito alquebrada, espiritualmente falando. Estava terrivelmente alquebrada. Então, a dor do meu olho não era nada comparado com o que ela estava sentindo. Não era nada. Nada, gente, nada, nada. E à medida que ela ia desabafando, que ela ia falando, a dor do meu olho ia diminuindo. Eu não sei se era a espiritualidade que estava tratando o meu olho, porque o meu olho estava doendo realmente, ou se era o meu cérebro que, envergonhado de eu ficar reclamando que eu estava sentindo uma dor, quando se deparou com uma dor maior do que a que eu estava sentindo, resolveu ir me equilibrando. O fato é que a hora que eu saí da sala com aquela senhora, eu não sentia mais a dor no olho, que era uma dor que não estava me dando lugar, era uma dor real, não estava me dando lugar. Mas a hora que eu saí da sala, eu não estava mais sentindo a dor. Eu senti uma sensação de uma dor que tinha passado. Mas a dor que a pessoa sentia, ela era tão extrema, ela era tão extrema. Então, aí a gente pensa assim, olha, eu não vou porque a minha unha encravada está encravada. Vai com a unha encravada. Pode ser que não vá ter um podólogo espiritual lá para cuidar da sua unha, mas vai tratar a infecção e você vai ser útil naquilo que você se comprometeu com Cristo. Porque aqui ele está falando, ó, trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. O que é a tarefa abrir oportunidades mais valiosas? Não é só quando uma frente de trabalho brilhosa surge, não. Você hoje, você está aqui tem 2 meses, você agora vai liderar aquela tarefa. Não está falando, não é disso, não.
Está falando da tarefa, da oportunidade valiosa de servir. A oportunidade de servir surge. E cadê você? Não está lá. Né? E precisa estar numa casa espírita, numa igreja, num lugar específico para ser o trabalhador da tarefa oportuna? Não. É só você ir aonde você se comprometeu para servir aqueles com os quais você se comprometeu. É isso que ele está falando aqui para gente. Um puxão de orelha sutil, delicado, muito gentil, mas é isso que ele está falando para gente. Obrigada, Gil. Rosa. Só observando aqui isso que a Renata disse, né? É necessário que a gente saia da zona de conforto da gente. É necessário que nós entendamos que, como o Chico disse, quem tem fome, quem necessita, quem precisa, tem pressa, né? Se eu estou com fome, não dá para esperar amanhã, não. Se eu estou doente, não dá para esperar amanhã, não. Né? Então, se a gente olha por esse lado, a gente vai ver, a gente fala, não, mas engraçado, tem, mesmo no feriado, tem reunião, tem isso, tem reunião mediúnica e tal, tem, porque os necessitados são muitos, e não dá para a gente se dar ao luxo de falar, tem feriado, então a gente não vai vir, porque é feriado, né? Então, quantas reuniões a gente faz, mesmo sendo feriado, mesmo sendo recesso, pensando por esse lado, né? Que assumimos um compromisso e nós estamos trabalhando para o outro que, na grande maioria das vezes, está muito necessitado. Muito, muito, muito. Muito mais do que nós de feriado, de descansar, né? Então, é necessário a gente entender e realmente sair da nossa zona de conforto. Só isso. Rosa, é apesar de, né? É apesar de, porque a gente vai ver que na casa espírita, seja nossa, seja qualquer outra que a gente vá visitar, você vai encontrar lá trabalhadores que estão lá apesar de. A mãe está internada, o pai está internado, o filho está doente. E eles foram. O coração está triste, está machucado, porque está passando por determinadas situações difíceis na vida, gente. Gente, é uma ilusão pensar que caminhar com Jesus, o coração não vai doer. Tá? É ilusão pensar isso. O coração vai doer estando com Cristo. Vai doer. É o processo. Então, é estarmos aonde nós nos comprometemos com Ele, apesar de. Isso mesmo. Eu queria colocar mais uma coisa importante, porque já que a Renata citou algo de pessoal, eu também vou citar uma outra coisa, mas dentro exatamente de uma temática que ocorre com todo mundo. A comparação que muitas vezes a gente faz da gente com os outros. Quando a gente vê um palestrante falando proficientemente, citando datas, citando Livro dos Espíritos, de cor a questão tal, assim, a gente pensa assim, quem sou eu para poder fazer uma palestra e falar aquela questão, aquela passagem do Evangelho de cor, aquela fala do apóstolo não sei quem de cor? Quem sou eu para poder fazer esse trabalho se fulano faz tão bem? Mas, gente, nossa, saiu aqui, peraí, só um minutinho. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Por pior que você seja, ou no seu julgamento, é só seu julgamento, porque a gente fica, a gente se menospreza, mas a gente sabe que tem tanta gente precisando de ouvir exatamente aquilo que você está dizendo, muitas vezes com uma simplicidade muito mais palatável do que uma pessoa proficiente falando um português difícil. Vamos falar uma palavra difícil, um português castiço, palavras difíceis que não dá para entender nada.
Então, com linguajar fácil, a outra pessoa entende. Então, assim, nunca duvide da sua capacidade, porque todo trabalho em Jesus é importante quando se é feito de boa vontade. Vamos acreditar em nós mesmos, tá bom? Continuando aqui. Que me diz? Interroguei surpreso. Fala de André Luiz. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem a execução, essa parte aqui eu já li. Eu estou aqui, ó. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrinas, como existem a enxada e os trabalhadores. Pois a enxada é ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Eu já tinha lido essa parte toda, né? Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço, o ganho da enxada será a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas quando os grandes acontecimentos e com os grandes conhecimentos. Ô, Gil. Eu já tinha lido tudo isso? Já. Eu acho que a folha baixou, né? Dá licença. A folha Gil. saiu. Tá. Você parou nesse parágrafo que vai começar, que diz assim: isso me surpreende sobremaneira. Oh, desculpa, gente. Logo abaixo, então. mencionado. Então, só aqui. E a gente, só que tem coisa, falta 5 minutos para terminar o nosso né, O certo. nosso tempo. E eu acho que não é interessante que a gente corra, porque é um estudo muito não, tá certo. Então, se você puder, tiver disponível para continuar semana que vem. Eu continuo a semana que vem, então. Então, isso me surpreende sobremaneira. Tá? Tá certo. É aqui que Localizei. você ia começar. É a metade, praticamente, do capítulo. Isso Falta mesmo. 1, 2, 2:30. Bem a metade do capítulo, Gil. É bem a metade. Isso. Talvez eu não. Eu continuo na quarta-feira que vem. Então, podemos finalizar essa parte aqui hoje, então, né? Podemos. Obrigada, viu, Gil? Muito obrigada. De nada. Então, assim, como nós